valendo, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Chapecó. Hoje, quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024, 21 horas, aqui direto dos estúdios Ribas de Telecomunicação, com esta linda cidade ao fundo, Chapecó, Santa Catarina, capital do oeste de Santa Catarina. E aqui, nas quartas-feiras, você sempre tem um estudo bíblico inteligente. E hoje nós vamos falar sobre telecrente, vamos falar sobre os crentes que congregam online. Qual é o risco disso? Que perigo tem ser um telecrente? Então fica comigo até o final, que eu vou usar um texto aqui de Apocalipse para a gente estudar e vai ser bacana nós entendermos isso. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Carlos Ribas, sou teólogo, tenho doutorado em teologia, sou pós-graduado em neurociência e comportamento pela PUC, sou autor de alguns livros de batalha espiritual e livros de teologia, são 8 obras lançadas. Além disso, eu sou professor de teologia e de batalha espiritual. Tudo isso você vê lá no meu site carloribas.com. Se você não é inscrito aqui no YouTube, no meu canal, por favor, considere inscrever-se, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações, porque afinal de contas, toda semana nós temos 3 programas aqui. Segunda-feira tem Carlos Ribas Responde, que é um programa de perguntas e respostas ao vivo, onde eu respondo as dúvidas de vocês sobre qualquer tema. Quarta-feira tem esse aqui, que é o Projeto Chapecó, Estudos Bíblicos Inteligentes, com estudos da Bíblia de uma visão bem diferente, né, focada na Bíblia, na teologia. E na sexta-feira tem o Na Guerra. Nessa sexta-feira, nós vamos falar sobre o perigo de Harry Potter, perigo de você ler ou assistir filmes, séries de bruxos, de bruxarias, quais são os riscos que você corre nisso. Eu vou falar sobre a história do Harry Potter, sobre a autora, o possível pacto que ela fez com o diabo, enfim. Sexta-feira tá demais, então não se esqueça, fique aqui atento e ative o sininho para você ser notificado, ok? Bom, vamos lá. O texto de hoje está em Apocalipse, capítulo 3, verso 15. Eu vou até o 18, mas nessa primeira parte eu vou ler o 15, o 16 e o 17, que diz assim: conheço as obras, a carta à igreja de Laodiceia, né? Então, diz assim: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. É isso aqui que eu quero pegar, a gente vai entender isso aqui. Quem me dera se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de mais nada, ou não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Bom, esse alerta, por muito tempo, ele nos pareceu apenas um alerta profético e apocalíptico e que não estava muito ligado ao nosso contexto existencial. Mas hoje, depois da pandemia, com a enxurrada de cultos online, com a enxurrada de pastores que nunca haviam antes transmitido seus cultos ou feito uma live, seja no Instagram, seja no Facebook, no YouTube, no TikTok, pastores que nunca antes haviam feito lives e essas transmissões passaram a fazer e se deslumbraram com isso. Por quê? Porque foi gerado um movimento de descentralização do corpo de Cristo. Quando você não congrega presencialmente uma igreja, você tem uma série de fatores que são quebrados. A descentralização, ela é maligna. Já vou explicar. Foi criado um movimento de terceirização das responsabilidades. Quando você não congrega numa igreja, tanto o pastor não tem responsabilidade sobre quem você é, porque ele não te vê. É como eu aqui agora, né? Você não está aí assistindo esse vídeo? Vamos imaginar que isso aqui fosse uma igreja online e que eu fosse o teu pastor? Eu não sei quem é você. Eu não estou te vendo. Eu não sei se você está pecando ou não, se você está sendo fiel ou não. Não sei se você está errando ou não. Então eu acabo dizendo assim, eu tô aqui pregando a palavra, mas é o Espírito Santo quem convence. Mas espera, será que não é obrigação do pastor, do líder, direcionar a ovelha? O que significa discipulado? Não é fazer discípulo, não é caminhar com a pessoa, direcioná-lo no caminho correto, corrigi-lo quando necessário, discipliná-lo se for preciso. Pastoreio online não tem isso. Então, começou a descentralizar a igreja e começou a trazer
elementos agradáveis para quem não quer compromisso, tanto de um lado quanto de outro. Do lado das ovelhas, elementos agradáveis para quem não quer ter compromisso. Eu não quero ter compromisso com ninguém, eu não quero ver pessoas, não quero ver pastor, eu só quero ser alimentado, eu quero poder dizer que eu sou cristão, porque afinal de contas eu quero fugir da condenação do inferno, então eu vou dizer que eu sou crente, ok, e ninguém vai ficar me incomodando se eu bebo minha cerveja, se eu fumo meu cigarro, se eu vejo pornografia, ninguém vai me incomodar se eu fui lá no jantar da festa dos caminhoneiros da igreja católica, se eu fui na festa junina, não vai ter esse negócio de pastor me vigiando, me dizendo o que eu devo, o que eu não devo fazer. Eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu nariz. São os discípulos de si mesmos. Tá? Quem quer viver dessa forma, desse molde, o culto online virou perfeito. E pro lado de cá, pro lado dos pastores, não é? Ele tinha uma congregação com 30, 40, 50, 100 pessoas. Agora ele pode ter 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, sei lá. É dinheiro fácil entrando, sem trabalho. Eu faço um culto, 2 por semana, 3. Dinheiro fácil, não é? Eu transmito para minha congregação que tem um número X de membros, mas fora eles, tem mais um número Y de membros online. Então, sabe, você entende que foi uma sacada errada da tecnologia. Eu já sinto isso há muitos anos atrás. Quando eu era pastor de igreja local, nós começamos na época ainda do Data Show, nós compramos... Não é do Data Show. Data Show era aquele que botava o plástico, né? Porque o outro é projetor. Na época do Data Show, nós compramos uma TV plana e colocamos na igreja. Colocamos um cabo HDMI e nós começamos a transmitir os textos da Bíblia na tela, que é o que todo mundo faz hoje. Mas eu tô falando de 20 anos atrás. E aí começaram alguns irmãos a não levar mais a Bíblia para a igreja. Alguns irmãos não levavam. Eu falava, irmãos, cadê a Bíblia? Mas é que passa ali, tava chovendo, ia molhar minha Bíblia. Esqueci em casa. Tinha que carregar a Bíblia. Passa ali na tela, passa ali, tá vendo? Por que eu vou trazer a Bíblia? Tá passando ali, ó. E lá atrás, 20 anos atrás, eu comecei a perceber que a tecnologia ela é muito boa para muita coisa, mas pro preguiçoso a tecnologia é uma armadilha. Pro cara que não quer se comprometer com alguma coisa, a tecnologia é uma armadilha. Então o cara que tinha preguiça de levar a Bíblia, tecnologia era uma armadilha. Para ele era confortável, mas para a vida saudável cristã dele era um problema. O cara que não queria ser visto na rua com uma Bíblia, não queria ser identificado como crente, o crente indo de Bíblia para a igreja, a tela com a Bíblia passando salvava ele disso, mas é uma armadilha, porque é a identificação que nos mostra que nós servimos a Jesus. Então, lá atrás, 20 anos atrás, eu comecei a perceber que tem alguma coisa errada nisso. Aí, antes do YouTube, eu fui para a Europa e eu dei uma entrevista num canal de televisão na Espanha, TV Enlace. Eu fui para Portugal, viajei até a Espanha, fui dar uma entrevista num canal de televisão. E aí, os irmãos lá da TV Enlace da Espanha, se eu não me engano foi em Badajoz, eles me perguntaram assim, o senhor não tem uns conteúdos da sua igreja para mandar pra gente poder passar no ar, na TV aqui? Eu na hora, né, rápido, ligeiro, falei, não tem, mas eu invento, eu faço, o que que é? Não, então me manda pregações de 26 minutos, que eu consigo encaixar na grade da nossa televisão 2 vezes por semana, e vai passar na Espanha, vai passar, e até pra Argentina, vários países que tinham o acesso à TV Enlace por satélite. Então eu comecei a passar o link. A gente gravava o culto e mandava o link. Com isso, eu consegui um provedor nos Estados Unidos que era o livestream.com. E eu peguei o registro livestream.com/culto ao vivo. Então todo mundo que queria procurar um culto ao vivo naquele provedor americano Livestream, digitava lá culto ao vivo, caía na nossa igreja. E eu comecei a transmitir os cultos ao vivo pelo provedor livestream.com. E aí a gente tava numa era isso, bota aí, sei lá, quantos anos atrás? 20 anos, ou 18 anos, não sei. A gente tava numa era assim, já bem avançada, era do modernismo para nós. Nossa, estamos mandando para TV por link de satélite e estamos mandando pro Livestream.
E eu comecei a perceber que dias de chuva, dias de frio, a gente morava num lugar muito frio, no Paraná, vários irmãos não vinham, mas eles comentavam no chat do live stream. Ah, que bênção o culto! Estamos aqui em casa assistindo. Daí eu comecei a perceber de novo que agora a tecnologia da transmissão do culto estava fazendo aqueles irmãos mais preguiçosos não enfrentarem o frio, não enfrentarem a chuva, não enfrentarem a neblina, não enfrentarem as intempéries, porque eles tinham acesso à casa deles da transmissão do culto. E eles falavam, nossa, o culto tá uma bênção, nossa, eu senti a presença de Deus no louvor aqui em casa e tal. Mas eles estavam em casa, comendo pipoca, tomando café, assistindo o culto. Então você já não está mais cultuando a Deus, você está assistindo uma programação na televisão. É diferente isso. E eu comecei a perceber que a tecnologia, ela, para o preguiçoso, ela é uma armadilha espiritual. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente lê a palavra sobre a igreja de Laodiceia, nós encontramos: conheço as obras que você realiza, que você não é nem quente nem frio. Quem dera se você fosse frio ou quente. Assim como você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que significa isso? Que linguagem é essa? É estabelecer padrões. Eu sou quente ou eu sou frio. Nós não estamos falando aqui de quente é o pentecostal e frio é o tradicional. Não tem nada a ver com isso, né? Porque comumente as pessoas falam, o presbiteriano é mais frio, o batista é mais frio, o assembleano é mais quente, tem fogo do Espírito. Não é sobre isso. É sobre definições. Quem você é? Você é pedra ou você é água? Você é alma ou você é espírito? Emoção ou espiritualidade? Você é quente ou você é frio? É definição. Quem eu sou? Por quê? Porque quando eu misturo definições, eu perco a minha identidade. Eu deixo de ser frio ou eu deixo de ser quente e eu me torno morno. E o morno Deus vomita da boca. Então, o texto profético de Apocalipse, capítulo 3, sobre a igreja de Laodiceia, é uma igreja que perdeu princípios identificatórios de quem eles eram. O princípio litúrgico do culto, de ir para a igreja, de saudar os irmãos com a paz, de sentar à cadeira ou banco, ouvir a preleção, louvar ao Senhor em congregação com os irmãos, adorar a Deus em unidade, em comunhão. Não existe comunhão online. Não existe comunhão, cada um na sua casa. Ah, mas a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. A Bíblia não está falando fisicamente. Mas quando esse texto foi escrito, por óbvio, não havia internet. Então, sim, esse texto está dizendo 2 ou 3 reunidos no mesmo lugar. Porque a palavra diz, ali estarei. Quando os discípulos estavam reunidos e Jesus, ressurrecto, apareceu entre eles, no meio deles, e pediu para Tomé tocar nas chagas dele, no furo da mão, é porque eles estavam reunidos no mesmo lugar. Não estava Tomé numa casa, Paulo em outra, Paulo não estava ainda lá, Tomé numa casa, Pedro em outro, Mateus em outro. Não, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então o princípio de koinonia, de comunhão, é a reunião. E a reunião se caracteriza por uma característica. Nós nos reunimos aqui em Chapecó, na Igreja Batista Independente, porque todos somos consoantes à característica da igreja. Se nós colocarmos, por exemplo, um irmão da Deus e Amor que não concorda com o homem usar calção, com a mulher cortar o cabelo, com uma igreja que ora pouquíssimo em línguas, a Batista Independente crê nos dons do Espírito, é uma igreja renovada, mas bem mais tradicional, não é? Já Deus é Amor, muito pentecostal, todo culto tem línguas. Aí esse irmão vai lá, ele é parte do corpo? Claro que ele é parte do corpo. Ele faz parte da mesma raiz que é Cristo? Claro que sim. Ele está na mesma videira? Claro que sim. Mas ele é um outro ramo.
Porque ele tem uma outra identificação. Ele vai ficar no meio dos batistas tradicionais, ele não vai se sentir confortável. O negócio dele é estar no meio dos pentecostais. Da mesma forma, se um batista tradicional ou um presbiteriano for lá no meio da Assembleia de Deus, não vai se sentir confortável. Cada um fica no seu grupo, na sua placa denominacional. Ambos fazem parte do mesmo e único reino, mas eles ficam nos seus grupos, que são igrejas, são denominações. Por quê? Porque isso é perfil identificatório. É frio ou quente, é amarelo ou é azul. Se misturar e fica verde, se misturar e fica... Não estou falando de cor aqui especificamente, só para vocês terem uma ideia, não é? Das cores básicas, né? Você pega o amarelo e o azul, mistura e fica verde. O que Deus não quer é mistura. Por quê? Porque você perde a sua característica de identificação. Você deixa de ser quem você é. Então, e por que isso é tão importante para o culto online? Porque o crente online, ele perde a característica de congregar. E se ele não congrega num lugar, ele não tem especificamente uma característica de fé. Não, eu não concordo com você, pastor, porque eu tenho muito bem definida a minha fé. Ok, tudo bem. E eu assisto cultos online, eu oro em línguas, eu choro e eu profetizo. Ok. Mas todos os outros do mesmo grupo que você, da mesma igreja online, eles têm a mesma característica? Talvez não. Talvez alguém do mesmo grupo que você é tradicional e nunca orou em línguas. E sabe por que esse cara nunca vai ser batizado com o Espírito Santo? Porque ele nunca teve contato contigo. Porque você, sendo um pentecostal que ora em línguas, e mais 2, 3, 5, 10 irmãos da mesma característica, quando aquele irmão que está no mesmo grupo for buscar o batismo com o Espírito Santo, para ele é importante estar num grupo que todos estão juntos orando. Mas se ele está sozinho na casa dele, você sozinho na sua e o outro sozinho na dele, aquele que não buscou o batismo com o Espírito Santo dificilmente vai encontrar. Porque ele não tem essa comunhão de outros irmãos que oram em línguas, de outros irmãos que falam a mesma língua pentecostal do batismo dos dons. Aquele que crê em milagres, se ele mora sozinho e ele congrega online, ele não vai influenciar a sua fé de crer em milagres a outros que não têm, mesmo que sejam do mesmo grupo online. Então, o congregar é muito importante. E o que acontece com quem decidiu congregar online? É porque é crítico. Dificilmente uma pessoa de bem, um crente que quer agregar valor a uma igreja local, que quer ajudar o reino de Deus, dificilmente ele congrega online. Dificilmente, tá? Ele vai, a não ser que ele seja chato, crítico, que ele chegue e fale assim, eu fui na igreja do meu bairro, eu não concordei com a doutrina. Eu fui na outra, não concordei. Irmãos, vamos ser sinceros? Bem sinceros. Dificilmente você vai estar numa igreja que você concorda 100% com tudo. Se você abrir uma igreja, você se autodenominar pastor, e você colocar uma doutrina que cabe naquilo que você acha que é perfeito, virão pessoas que não concordarão com ela. Em algum momento você vai ter que fazer uma adaptação da sua doutrina para receber novos membros que nem você mais vai concordar com aquilo. Nem só com doutrina bíblica, com costumes, com jeito. Por exemplo, eu não gosto de ministério de dança, mas tem umas meninas que gostam de dançar, vamos fazer um ministério de dança? Faz lá. E aí você fica assim, eu não gosto, mas já que tem os irmãos que dançam. Você entendeu? Então, a questão da crítica, o culto online permitiu que o crítico permaneça na dureza da sua crítica e não precise mudar. Eu tenho que quebrar os meus... pessoalmente, Carlo, tenho que quebrar muitos conceitos meus, como pastor, como teólogo, para congregar numa igreja que eu não sou líder. Porque vai ter um irmão que vai falar, esse dia atrás na minha igreja, na igreja que eu congrego aqui, teve um irmão que ele falou algo no dia do batismo que eu não concordo. Eu não concordo. Não é? Mas vou fazer o quê? Vou levantar e vou sair da igreja, vou bater pé. Não, tá tudo bem. Não é algo que vai mudar a salvação da igreja, não é uma heresia. É uma visão diferente de algum assunto que eu não concordo. Então, entra por um ouvido e sai pelo outro, tá tudo bem. Mas se eu fosse um crente online, eu nunca teria que me reformular, eu nunca teria que quebrar os meus conceitos, ser humilde, entender que o outro pensa diferente. Por quê? Porque eu seria discípulo de mim mesmo. Eu seguiria onde meu nariz aponta. E como que o Espírito Santo vai moldar a minha vida se sou eu que defino aonde eu vou? Então, quando o Senhor fala que nós temos que ser ou frio ou quente, Deus está falando que nós temos que ter definições, padrões definitórios. Ou seja, nós temos que mostrar quem nós somos. É uma bandeira. Você lembra da batalha de Gideão? Lê aí em Juízes. Tá? Gideão
pegou os 300, né, e falou assim, olha, nós vamos lutar. E quando vocês quebrarem o jarro, que tem uma tocha dentro, vai sair uma bola de fogo, porque vai entrar o oxigênio, né? Imagina uma tocha dentro de um jarro, vai criando gás carbônico, o fogo vai ficando bem fraquinho. Quando você quebra ele, o oxigênio invade aquele ambiente e aí o fogo fica vivo. E de noite isso dá um efeito visual muito forte, como se fossem explosões. Imagine 300 jarros fazendo isso ao mesmo tempo, aquelas chamas de fogo explodindo no meio da noite, e aí eles tinham que gritar. O que eles gritariam? Por Deus e por Gideão. Por Deus, ok, acho que todos nós gritamos, né? Nós lutamos por Deus. Mas por que por Gideão? Que história é essa? Por Deus e pelo Carlos Ribas? Por Deus e pela Igreja Assembleia de Deus? Por Deus e pela Batista? Que história é essa? Por que tem que gritar por Deus e por Gideão? Porque o perfil de identificação daquele grupo era muito importante. Todos nós aqui pensamos igual, todos nós aqui seguimos Gideão, todos nós estamos debaixo de uma palavra que Deus entregou a Gideão, por isso nós vamos lutar por Deus e por Gideão. É um perfil identificatório. Agora, se eles fossem crentes online, cada um ia gritar o nome, porque aí cada um pensa de um jeito. Então, Deus nos fala que é muito importante nós sermos frios ou quentes. Volto a repetir, não está falando aqui sobre ser pentecostal ou tradicional, calor calor na física pode ser quente ou frio, né? Calor é uma medida. Ser quente ou frio? Não, não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre definições. O que você é no reino de Deus? O que te define? O que você acredita? Uma hora você é G12, outra hora você é judeu messiânico, outra hora você é adventista sétimo dia, outra hora você quer orar em línguas, outra hora você quer subir um monte. Você é indefinido. O que você é? O que te define? Porque se você bebe de várias fontes, uma gelada, uma quente, uma fria, uma quente, uma fria, uma quente, você se torna morno. E o morno é vomitado por Deus. E aí, aqueles crentes online, e quando eu estou falando aqueles, eu não estou falando todos, porque eu vou chegar no finalzinho da minha mensagem falando sobre os quais podem ser crentes online, ok? É isso. Aqueles crentes online, eles vão dizer, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Eu não preciso de pastor, não preciso de igreja, eu não preciso, eu estou bem de vida, eu sou rico. Eu sou rico de mim mesmo. Eu sou bem definido com as coisas. Quem é que pode dizer isso? Meu Deus do céu. Mas você, Deus responde dizendo, mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Tem muito crente online aí pagando horrores para esses cursos de coach. Tem coach ensinando, ó, veja lá. Coach te ensinando a educar teus filhos, coach te ensinando a cuidar do teu marido, coach te ensinando tudo. Tudo é coach. Paulo Vieira, Pablo Marçal, não sei o quê. Coach te ensinando a ser gente. Ué, mas a gente como cristão, você não tem um pastor que te aconselha, você não tem uma igreja que você frequenta, que te ensina a educar seu filho, ensina a ser um bom marido, uma boa esposa. Sabe, é isso. O telecrente, o crente online, ele começa a beber de fontes que não são mais a igreja, a Bíblia. Porque da mesma tela que ele é um telespectador para assistir um culto da Lagoinha, do Silas, de qualquer um, na mesma tela que ele é telecrente, é a mesma tela que ele se alimenta de outros elementos. Elementos estes que não têm a autoridade da igreja. Ah, mas o Paulo Vieira fala de Jesus, mas o Paulo Vieira não é a igreja. Ah, mas o Marçal fala de... Ele não é a igreja. Ele não é a videira verdadeira. Eu sinto muito se você é fã deles. Você precisa ter um pastor que conhece teu nome. Se você é telecrente e dá uma crise na sua saúde, você sofre um acidente e você corre para o hospital, você vai ligar para quem? Para o teu pastor? Quando eu me acidentei em 2016, eu já congregava aqui na Igreja Batista Independente. O meu pastor, Álvaro Maleski, foi correndo no hospital me socorrer, saber como que eu estava. Quando eu recebi alta, uma semana depois de internado, foi o meu pastor que foi lá com a alta para me tirar do hospital e me trazer para casa. Agora, você que é ovelha online, telecrente 2000, você lembra do telecurso 2001? Telecrente 2001? Você ficar doente, vai ligar para quem? Vai ligar pro Lucinho? Vai ligar pro Márcio Valadão? Vai ligar para quem? Vai ligar pro Luiz Hermínio? Oh, vai ligar pro Carlos Ribas? Você acha que eu vou atender o telefone? Nem sei quem você é. Vou lá na tua casa visitar você no hospital?
Entendeu? Ah, mas você é crente, você tem que fazer isso. Gente, vocês vivem numa utopia, gente. Vocês vivem numa maluquice. Tem um pastor no seu bairro aí doido para ter uma ovelha como você, querendo orar por você, querendo te visitar, cuidar da sua família, chorar com você, se alegrar com você. E vocês querem ser ovelha de gente na internet. Isso é uma loucura isso. Isso é uma besteira sem tamanho. E aí o problema não é isso. O problema é que crente maluco que pensa assim quer justificar esse pensamento. Entendeu? Tá, mas e agora? E quem é que pode congregar online? Quem é que pode congregar online? Quem está impossibilitado fisicamente de congregar. O que é isso? É a pessoa que está no leito, tem uma doença de morte, está no leito, não vai sair mais da cama. É a pessoa que cuida de um idoso com Alzheimer 24 horas, não pode ficar um minuto longe do idoso, que o idoso pode cometer alguma loucura, pode se machucar, pode botar fogo na casa. Essa pessoa tem que congregar online. Tem que ter um pastor que acompanha ela, mas ela não pode ir lá no culto domingo, ela vai ficar 3 horas fora de casa, não tem como. Aquele que tem jornadas de trabalho com escalas que ele não consegue estar no ambiente físico da igreja, esse precisa de um pastor online. Porque ele não pode parar de congregar. Esse caso, sim. A pessoa que está num lugar ermo, no meio da Amazônia, e tem internet por satélite, no meio do Mato Grosso, como nós conhecemos, uma fazenda. A cidade mais perto é 100 e poucos quilômetros de distância, estrada de chão. Como é que vai congregar? Então, esses casos. A pessoa que mora no exterior, num país que não tem igreja brasileira, a pessoa não fala o idioma do país, só fala português, e daí ele precisa de um acompanhamento. Aí, esses casos. Agora, você que mora numa cidade cheia de igreja, e você tem preguiça de visitar as igrejas, você tem ranço de igreja, você tem ranço... eu já fui muito magoado com o pastor, sabe? Você não, você tem que pedir ao Espírito Santo que te dê coragem, que te dê desprendimento e te faça ser feliz dentro de uma igreja. Você vai procurar, vai visitar a primeira, não vai dar certo, segunda, terceira, quarta, 10ª igreja. Vai chegar uma hora que você vai falar, achei a igreja certa. Gostei do pessoal, fui bem acolhido. Gostei do pastor diferentão, palavra boa. Tem gente que gosta de pastor engraçado, tem gente que gosta de pastor sério, tem gente que gosta de pastor pentecostal, tem gente que gosta de pastor que visita, tem gente que gosta de pastor que só fala no domingo. Tem igreja de tudo quanto é tipo. Vai conhecer as igrejas. Agora, aquele que é pobre, infeliz, miserável, pobre, cego e nu, aí o Senhor dá um conselho no verso 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja, de fato, rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Então nós encontramos aqui uma afirmação, Deus aconselhando você a procurar Ele. E estar na presença do Senhor é isso que Ele listou. Comprar o ouro refinado, para ser rico de verdade, as vestes brancas, o colírio dos olhos. Isso tudo você só encontra na comunhão. Porque o mesmo canal de YouTube que você assiste o culto online, você pode assistir qualquer outra tranqueira. Então o colírio dos olhos é fazer com que seus olhos se purifiquem e foquem lá no culto da sua igreja. A minha proposta com essa palavra é trazer a você um pensamento mais próximo do que é o projeto de Deus como igreja. Que são famílias que congregam. Seus filhos precisam estar numa igreja, precisam passar pela escolinha bíblica. Sua mulher tem que ir lá no chá das mulheres, você tem que ir na reunião dos homens, seus filhos adolescentes têm que ir no retiro de jovens, vocês têm que viajar para congresso com a igreja, você tem que viver a comunidade local que é a igreja. Que você possa ser encorajado por essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Lembrando que o Projeto Chapecó, ele é patrocinado pela Gasfajol, fábrica de joias, que tem nos apoiado mensalmente, nos fazendo manter o projeto no ar. Eu agradeço muito a Deus. Entra no site gasfajol.com.br, dá uma olhada lá. Coisas lindíssimas que eles têm. É uma fábrica de joias, eles fazem joias lindíssimas. E também a The Dogs, Clínica Veterinária The Dogs, que cuida do nosso cachorrinho há tantos anos. www.thedogs.com.br. Inclusive o Dr. Fábio Melo, que é o médico veterinário, é candidato a vereador em Chapecó, hein? Se você gosta da causa animal,
não é? Você gosta de animaizinhos? Um bom candidato para vereador é o Fábio Melo, porque ele é veterinário e ele cuida da causa animal, ok? Pastor, você falou, mas eu fico pensando, poxa, eu me enquadro nesse grupo aí que não pode congregar fisicamente, presencialmente, porque eu tô num leito, eu moro num outro país, eu não consigo. Como que a gente faz? Se a sua igreja física tem esse trabalho de acompanhamento online, ok. Se não tem, eu vou te mostrar o meu projeto Ovelhas Fiéis. No meu site carloribas.com, esse aqui, carloribas.com, você vai ver esse site que está aqui no telão atrás. Você vai rolar a página para baixo, vai ver tudo isso, vai ter uma tarja amarelona aqui embaixo. Ó. Nessa tarja é o projeto Ovelha Fiel, ok? Clique nele, clique aqui ó, no Junte-se a Nós e leia tudo que vai estar dentro dessa página. Quer ver? Ó? Vou clicar aqui, vai abrir Ovelhas Fiéis. Aí você vai ler o projeto. O que significa? Leia esse projeto. Se você se encaixa nesse projeto aqui, tem que ler tudo. Não seja aqueles crentes que não lê nada e já vai mandando e-mail. Não adianta, tem que ler, tá? Aí você vai preencher esse cadastro aqui, ok? E vai enviar para mim. Tem um botão aqui atrás de mim, aqui, ó. Vai enviar. Coloque seu endereço de e-mail certinho, porque eu vou dar uma resposta para você. E você vai ter que ler a resposta lá no e-mail. Então não adianta você mandar um negócio e depois nunca mais olhar no seu e-mail. Tem várias pessoas que mandam, preenchem aqui o negócio, eu mando a resposta no mesmo dia. A pessoa nunca mais lê. Por quê? Porque cai no spam, a pessoa não olha spam, ela não abre a caixa de e-mail dela, ela usa e-mail só para logar as coisas, ela não tem o hábito de abrir a caixa de e-mail. Se você mandar um e-mail para mim, espera uns 2, 3 dias e abre sua caixa de e-mail e procura lá a resposta. Ou procura no spam ou no lixo eletrônico para você ver o que eu te respondi. O que acontece? Tem gente que manda a resposta bem assim. Daí tem uma pergunta aqui que é: qual é o motivo que você não está congregando? Ah, porque eu não gosto das igrejas do meu bairro. Não, você não está elegível para isso. Entendeu? Então, não é para gente que não quer congregar, é para gente que não pode congregar e que precisa ser acompanhado. E é só um projeto. Então, teve pessoas, tem um caso de uma família que estava morando num país árabe. E eles não tinham, o marido não tinha como fazer culto lá. Aí ele ficou nas Ovelhas Fiéis por 2 anos e pouco. Aí depois ele se mudou para um outro país que lá pode fazer culto. E a família foi morar com ele. Aí ele se despediu das Ovelhas Fiéis e agora ele está congregando presencialmente numa igreja. As Ovelhas Fiéis são um projeto de apoio para quem neste momento não está conseguindo congregar presencialmente, tá bom? Quem sabe você não precisa ser acompanhado, né, nesse momento. Aí toda quarta-feira a gente faz um culto pelo Zoom, só com as Ovelhas Fiéis. A gente toca violão, faz pedido de oração, prega a palavra, faz Santa Ceia uma vez por mês, porque daí a gente acompanha essas pessoas pelo Zoom toda semana. É pelo Zoom, não é pelo YouTube, tá? E é culto. A pessoa vai lá, se arruma, tá na casa dela, num ambiente de culto. Não é assim, tipo, tomando café. Você não tá assistindo uma live no YouTube. É o ambiente de culto, tá bom? Então, se você se encaixa nesse projeto, me manda um e-mail pelo site carloribas.com. Clica lá nos Ovelhas Fiéis e quem sabe você vem fazer parte com a gente do culto das Ovelhas Fiéis pelo tempo que você precisar. Depois você sai e vai congregar presencialmente numa igreja, ok? Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comentem livremente o que vocês acham e vamos fortalecer o reino de Deus. Tem um pastor no seu bairro orando a Deus para que novas ovelhas venham congregar na igreja dele, para fortalecer o reino de Deus. E talvez você está aí na sua casa sendo crente online. Isso é uma besteira. Continue assistindo os pastores que você gosta. Eu amo assistir o Lucinho, o Márcio Valadão, Hernandes Dias Lopes, o Luiz Hermínio, o Silas Malafaia, o Jairo Manhães, vários. Eu amo assistir. O Augustus Nicodemos. Ah, mas eles pregam coisas que são diferentes de você. Claro que pregam. Se eu for assistir cara que prega igual a mim, porque eu tô perdendo meu tempo. Eu tenho que ver caras diferentes, que falam coisas diferentes. Eu amo assistir todos eles. Continue assistindo todos que você gosta, tá? Todos que você gosta. Mas seja ovelha de um pastor que sabe o teu nome, sabe o que você faz da vida, sabe quantos anos você tem, sabe quando é teu aniversário, sabe o nome da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, sabe tudo sobre você, porque o pastor conhece a ovelha e a ovelha conhece o pastor, ok? Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus e até sexta-feira. Tchau, tchau.